Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam todos bem. Vamos lá, vamos continuar então. Hoje eu trouxe para vocês um conteúdo que vai ser dividido em duas partes, tá? Eu preferi dividir em duas partes para a gente não ficar acumulando assim muita coisa, né? Muita coisa junta não resolve também, né? Então nós estamos na nossa quinta semana de aprendizado e essa é a primeira parte desse conteúdo, que se chama Time Expressions, tá? A gente vai aprender algumas coisinhas. Deixa eu colocar aqui. Nós vamos aprender alguns vocábulos, tá? Nós vamos ver os dias da semana, os meses do ano e algumas expressões de tempo. Não são todas, não. São só algumas para a gente começar, né? Como é dividido em duas partes, não precisa dessa pressa toda. E aí, primeiro nós vamos aprender esses vocábulos que são muito importantes. Por quê? Na próxima aula, a segunda parte, vai ser a próxima aula ela vai depender desta primeira aula, tá? Então, assim, bastante cuidado quando você for, na semana que vem, que você for fazer os exercícios, óbvio, nessa também, todas elas, mas na semana que vem, porque você precisa ter o conhecimento dessa aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelos dias da semana. Vou fazer uma leitura para vocês vão prestar atenção na minha fala e tentar reproduzir em casa também, que é muito importante, tá? Por quê? O que eu observei, trabalhando esse conteúdo nos anos anteriores, é que muitos alunos acham que sabe falar tudinho. Aí tinha menino que virava para mim e falava assim, professora, eu já sei isso aí. Aí eu falava, já sabe? Então vamos lá. Aí começava, Sundai, Mondai. Gente, aí eu falava, para, meu filho, tá? Vamos parando, tá? Vamos lá. O que acontece? Os dias da semana, os dias da semana e os meses do ano são palavras que a gente vê muito mesmo. E aí, às vezes, a gente tem mesmo a impressão de que sabe. Às vezes você sabe até reconhecer, né? Muitas vezes o aluno sabe reconhecer, mas ele não sabe a parte da pronúncia. Quando a gente está lá no presencial, é um pouco mais fácil, porque aí eu vou corrigindo, né? À medida que eu vou ouvindo, eu vou corrigindo. Aqui, neste momento, eu quero que você preste atenção na pronúncia, para que você reproduza de forma correta, para que você não fique passando vergonha por aí. Né? Não estou dizendo que você não saiba, só às vezes você precisa de um ajuste na pronúncia, porque às vezes o mais importante você já sabe, que é justamente reconhecer, olhar aquela palavra e saber se ela é um dia da semana, se é um mês do ano, dependendo da situação, você sabe qual é o dia da semana, você sabe qual é o mês do ano, então essa é a parte mais importante. Mas o ajuste na pronúncia também é muito importante. E esse fica faltando às vezes, porque no momento nós não estamos de forma presencial, tá? Então vamos lá, vou começar a fazer a leitura para vocês. Os dias da semana, começa aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Days of the week. Days of the week são os dias da semana. Então vamos começar aqui por Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, tá? Então, esses são os dias da semana. Lembrando que os dias da semana começam por Sunday, e Sunday é domingo, tá? Eu já vi muito aluno errando a sequência lá na hora de fazer os exercícios, porque acha que começa por segunda-feira e não é, tá? Começa por domingo, Sunday, tá bom? Próxima coluna são os meses do ano. Months of the year. Months of the year, tá? Vamos lá. January, February, March, April, May, June, July,
August, September, October, November, December. Então, aqui nesse quadro nós temos os 7 dias da semana, os 12 meses do ano. E aí você em casa, você vai praticando, tá? Você vai ouvir, se precisar você volta, ouve de novo, pratique, para que você não passe vergonha, né? É legal, aí fica bem legal. Bom, aqui eu tenho Time Expressions. Time Expressions eu dividi em 3 colunas, que são a do passado, tá? Presente e futuro. Tá? Algumas expressões que a gente usa associado a quando a gente vai falar alguma coisa, né, relacionada ao tempo. Então, eu tenho aqui yesterday, tá? Last week, last month, this morning. Então, são expressões relacionadas ao passado. Agora, relacionadas mais ao presente. Today, at the moment, now, this week, certo? Relacionados ao futuro. Tomorrow, next week, next month, in an hour. Então, eu tenho aqui algumas, porque a gente tem várias outras expressões que a gente vai vendo ao longo do ano. Aí eu trouxe algumas aqui para a gente começar, tá? Professora, você não colocou a tradução. E nem vou colocar, tá? Porque isso aqui tem tem um motivo, não é assim também não. Tem um motivozinho que vai ter, mais na frente você vai entender, tá bom? Então, aqui eu tenho, então nós vimos, lembrando que nós vemos os dias da semana, os meses do ano e algumas expressões de tempo. Na próxima aula a gente vai ver os números, um pouco dos números ordinais e números cardinais, porque aí culmina na formação das datas, tá? Quando a gente vai formar datas em inglês, porque quando a gente estava lá no presencial, vou explicar para vocês, quando a gente estava lá no presencial, era muito importante que você colocasse no seu caderno as datas, né? Sempre importante. E aí, uma das primeiras coisas que a gente trabalhava lá na sala era a formação das datas. Aqui o formato das aulas é um pouquinho diferente, então por isso eu deixei um pouquinho mais para frente e dividi em 2 partes. Então essa foi a primeira, é muito importante que você saiba os dias da semana, os meses do ano, os números cardinais e os números ordinais. Tudo isso em uma aula só ficaria muito pesado. Então o que acontece? Dividi em 2 partes. Então essa primeira parte a gente viu os dias da semana, os meses do ano e algumas expressões de tempo. Na próxima aula, a gente vai ver os números cardinais e um pouco dos números ordinais, um pouco dos números cardinais, um pouco dos números cardinais, um pouco dos números ordinais para efeito de datas, tá? Em uma outra oportunidade, a gente estuda para efeito mesmo de numeral, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então, é isso. Agora, só para finalizar a aula, só avisando para vocês o seguinte, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar, aliás, vocês não podem, vocês devem voltar para poder ouvir mais uma vez, para poder ouvir a pronúncia novamente, porque vai fazer bastante sentido para você, vai ser bastante importante para você. E logo a gente vai ter uma live, porque vocês vão poder tirar as dúvidas e aí eu vou divulgar a data certinha para vocês, tá? Aguardem que eu vou divulgar aqui nas videoaulas, vou divulgar lá na plataforma, até mesmo para os meninos que não estão na plataforma também vão poder assistir e tudo mais, então assim vocês vão, vai dar certinho para todo mundo, tá bom? Então, um beijo para vocês, até a próxima, tchau, tchau!